Olha, estamos de volta, vamos falar de Previdência novamente. O advogado previdenciário João Duque está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas que você nos mandou através do WhatsApp. João, a primeira pergunta é da Claudivana. Ela está aguardando o resultado da perícia médica da Justiça Federal e gostaria de saber se ela pode fazer um novo pedido pelo meu INSS, porque estou incapaz de trabalhar, tenho dores no corpo todo e principalmente na coluna lombar e cervical. Ela pode fazer? Olha, João, respondendo objetivamente, pode. Mas na minha experiência enquanto especialista é que se ela já confiou a outra pessoa, a outro especialista, e um especialista certamente que ela buscou essas informações, ela deve confiar nesse especialista e primeiro pedir a informação a ele. Já tem um processo em andamento. Já tem um processo em andamento. O melhor exemplo, eu gosto de fazer parábolas e dar exemplos do dia a dia, do cotidiano. O exemplo que eu dou é se tem uma pessoa fazendo um feijão. Se a gente colocar outra pessoa para mexer nesse feijão depois que alguém começou, pode ser que não termine muito bem. Qual é a melhor recomendação? Quem começou, termina, e dá seguimento com esse profissional que você já confiou. Pergunta para ele, liga para o profissional, certamente a profissional ou o profissional lhe dará esse encaminhamento, ainda que seja Defensoria Pública. Eles farão o encaminhamento se deve ou se não deve, se é para aguardar ou se não é, mas respondendo objetivamente, pode, embora deva primeiro consultar o especialista. A Ana Lúcia diz que o filho dela é autista e vive em crise, mas há 15 anos trabalha com carteira assinada e ela quer saber se pode aposentá-lo. Sofia, que pergunta boa para ilustrar aos telespectadores, para saber que as pessoas com necessidades específicas, as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, elas trabalham e muitas vezes trabalham numa condição de sobreesforço, num esforço maior do que as pessoas que não têm uma necessidade específica faria. E a resposta objetiva é que sim, ele pode se aposentar na aposentadoria da pessoa com deficiência, que tem regras menos exigentes e que tem regras mais benéficas no cálculo, por exemplo. Mas, para além disso, as pessoas com necessidades específicas, os familiares muitas vezes gastam muito com saúde e com capacitação, com desenvolvimento de terapias. E tem uma decisão recente da Turma Nacional de Uniformização, que é onde uniformiza a decisão dos juizados especiais federais. E essa decisão diz que todo o valor gasto pode ser abatido na base de cálculo do imposto de renda. Então, não tem mais limite, não fica limitado ao teto que já existe para as pessoas que não têm essa condição. Infelizmente, a informação é importante, mas ela precisa ser judicializada, porque não tem entendimento da Receita nesse sentido, mas tem entendimento judicial. Então, é importante trazer aqui esse esclarecimento não só para a aposentadoria, mas também para todos os direitos das pessoas com deficiência, em especial as pessoas com autismo, que é o caso da pergunta. A Lucilene Dias diz o seguinte: fiz uma cirurgia de esterectomia no dia 19 de março, de entrada no INSS por incapacidade, foi negado, não trabalho, depende das minhas vendas de perfume. Gostaria de saber o que é que eu faço, se ela deve recorrer. Vamos lá, Gilvan, eu até respiro fundo porque a gente fala em esterectomia, não é minha área de especialidade, sim, mas a gente acaba desenvolvendo algum conhecimento sobre o caso especial. Minha esposa é obstetra. Sim. E você retirar o útero de uma mulher é algo muito marcante para essa mulher, algo que realmente é muito impactante. Infelizmente, do ponto de vista estritamente da incapacidade, essa incapacidade muitas vezes ela está limitada ao tempo de recuperação. Então, é provável que tenha sido indeferido por dois motivos. Ou pela falta de qualidade, o recolhimento do INSS não foi adequado. Ela não fazia, né, esse recolhimento. Não fazia o recolhimento. Ou porque o atestado não estava detalhando o período específico que foi para a convalescência, por assim dizer, ou para o período de recuperação. Então, minha recomendação é que procure um especialista ou a Defensoria Pública para que possa judicializar e comprovar esse direito, porque minimamente é o tempo dessa recuperação devido, embora o trauma que ela sentiu, o trauma que ela sentirá, ficará marcado, e isso pode ser melhorado por meio de acompanhamento de profissionais, tanto de psicologia, como de psiquiatria, como da própria medicina na saúde da mulher. A Edilene está perguntando o seguinte: o que fazer quando o INSS não cumpre um prazo de implantação de benefício que já foi autorizado pela Justiça? Olha, Sofia, percebo hoje que as perguntas sempre estão relacionadas às pessoas que acabam judicializando. E a televisão tem mérito nisso, tem levar a informação às pessoas para que as pessoas não fiquem com o seu direito prejudicado. E a pergunta da telespectadora, ela é pertinente e cabe, no caso, o acompanhamento do profissional ou da profissional que está acompanhando. Em regra, pode acontecer atrasos, sim. Esses atrasos são passíveis de penalidade,
porque o profissional vai lá pedir a aplicação de multa por descumprimento, e o que eu vejo na prática, no dia a dia, é que quando atrasa e que o profissional pede essa aplicação de multa, imediatamente o INSS cumpre para que não seja aplicada a multa. O objetivo tanto da justiça quanto do advogado e da pessoa que pede é que receba o bem, o direito, o bem da vida do qual se for estabelecido por decisão judicial e não necessariamente a multa. A Janine pergunta o seguinte: quem paga pelo código 1163 tem quais direitos e como se encaixa na Previdência? Você que entende desses códigos. A contribuição que ela está mencionando é o plano simplificado, que é aquele de 11%. Tá? Ele tem direito a todos os benefícios da Previdência Social, só para a aposentadoria por tempo de contribuição é que ela terá um impacto negativo, assim, não terá completude e está limitado a salário mínimo. Mas para os demais benefícios da Previdência Social, ela terá direito. Importante continuar recolhendo e, se houver a necessidade de um requerimento, fazer isso via aplicativo. Jerônimo diz o seguinte: a pessoa que recebe no INSS por auxílio-acidente, quando morre, a viúva fica com esse auxílio-acidente, com esse valor da aposentadoria, ele falou? Importante, Sofia, esse esclarecimento, porque desde a reforma da Previdência houve uma mudança. Quem recebe auxílio-acidente, o auxílio-acidente ele corresponde a 50% do salário de benefício que a pessoa receberia. Não necessariamente 50% do salário mínimo. Se a pessoa tivesse um salário de benefício maior, 50% daquele valor. E se for o caso de salário mínimo, 50% desse valor não integra a completude da contribuição. Então, o beneficiário do auxílio-acidente tem que fazer o complemento para que seja a completude. Existe também a possibilidade de fazer a consolidação ou a complementação, mas isso tem que ser antes do óbito e tem um prazo adequado para o caso dos óbitos. Então é importante e urgente procurar o especialista, porque nesse prazo também teve alteração, ficou para o início de cada ano subsequente, para o mês de janeiro. Então é importante, nós já estamos no mês, findando o mês 10, começando o mês 11, é importante procurar um especialista para que possa fazer essas adequações e requerer o bem da vida, que é a pensão por morte. Tem pergunta no YouTube aqui, é a mesma que tem aqui do Cunha. O Cunha diz: faz empréstimo no banco, não comprova a prova de vida? E aí o Nivaldo pergunta também no YouTube, fala sobre a prova de vida através dessa questão do empréstimo e sobre o uso do SUS. Perfeito. Telespectador aí também no YouTube participando de forma muito ativa e trazendo perguntas que complementam ao esclarecimento. A resposta é sim. Os empréstimos, eles hoje são feitos por meio de conferência de biometria, e o SUS também é uma forma de que tem o cadastro do SUS, tem o DataSUS, que tem os dados das pessoas que estão utilizando, e essas provas de vidas, elas provavelmente foram feitas de forma automática, né? Cruzamento do banco de dados. A gente reforça aqui que os 4 milhões de pessoas a nível de Brasil, que o cruzamento não conseguiu ser automático, elas receberão a notificação no aplicativo ou no extrato de pagamento. Então, não são todas as pessoas. Os telespectadores aqui que trouxeram as observações, que são beneficiários, certamente a prova de vida deles foi automática. A Maria pergunta o seguinte: o banco liga para pedir para fazer a prova de vida se ela usa digital para fazer o saque da aposentadoria? Olha, Sofia, olha aí. Indicativo grande de que é fraude. Golpe, né? Porque o banco não liga. Não liga para fazer prova de vida, né? Não liga porque, como o próprio INSS tem noticiado, vai ser no extrato de pagamento ou pelo aplicativo. Então, se estão ligando, como meu telefone, por exemplo, está cadastrado como telefone de contato da minha mãe. E eu recebo muitas ligações falando: olha, você precisa fazer prova de vida. Então, pela experiência também, a minha observação aí é que provavelmente se trata de fraude, de golpe. Deixa eu tentar interpretar aqui a pergunta do Jailson, porque ele repete palavras. É o seguinte: fui indeferido pelo INSS depois de 1 ano de benefício. Ou seja, eu acho que ele tinha o benefício e esse benefício pode ter cessado, né? Ele deu entrada na federal, ele quer saber qual o tempo de resposta pela federal. Tem questão dos processos, tem muita coisa que pesa nessa história, né, João? Veja, tem muitos detalhamentos. O que eu posso afirmar, a gente está todos os dias ali na Justiça Federal, em Alagoas, a Justiça Federal é muito célere. E aí aqui é muito mais do que um elogio, é um registro. Em Alagoas, os processos tramitam. Sim. De 6 a 10 meses, você tem uma decisão terminativa. É rápido isso em termos judiciais? Se a gente pensar em termos de justiça, é rápido. Acontece em casos de serem até mais recentes, assim como hoje as concessões administrativas pelo INSS podem acontecer em minutos se o processo administrativo está bem comprovado. A mesma coisa o processo judicial. Se o processo judicial está bem delineado,
de 6 a 10 meses no máximo terá uma adesão terminativa, mas o adequado para as pessoas que já judicializaram é procurar o especialista, ainda que seja Defensoria Pública, procura a Defensoria Pública que dará a orientação adequada para o caso concreto. A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, João, referendando, falando novamente essa questão dos golpes. Atenção, o banco não liga, se você vai receber a comunicação é através do extrato do banco. Se você tem dúvida, dá uma olhada no aplicativo. É aplicativo e o extrato do banco, só esses 2 pontos. Perfeito. Tirando isso, tem dúvida, vai na agência, vai nos Correios também, que você disse que tem um convênio. Então é necessário estar alerta, né, Sofia? A gente fica batendo nessa tecla, mas é preciso que as pessoas ouçam e não fiquem em dúvida em relação a isso, né? É importante isso. João, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pela sua presença aqui conosco. E o outro alerta é que não é todo mundo que precisa fazer essa prova de vida, porque muita gente já está com essa prova de vida aí certinha, né? Então, só se você foi solicitado para, através do extrato ou do aplicativo. Perfeito, Sofia. Se não está no extrato, se não está no aplicativo, relaxa, né? Não tem como. Você vai ser comunicado de alguma forma. E não confie em ligação. Não confie em ligação. De jeito nenhum. Obrigada, João. Valeu.